Tá bom, professor. Tá dando para ver a tela, né? Tá sim, à Bom vontade lá. dia. Bom dia a Bom dia. todos. Meu nome é Lara, eu sou o R2 de Hematologia do Hospital Universitário e hoje a gente vai discutir um pouquinho esse artigo bem interessante sobre melhoria nos resultados, né, do Hodgkin refratário e recidivado após transplante autólogo, nessa era que a gente está vivendo de novos agentes terapêuticos. Inicialmente, o artigo traz algumas informações que já são do nosso conhecimento, mas que é importante para a gente se situar na doença, né? Que o linfoma de Hodgkin clássico, ele é uma doença que tem boas taxas de cura, mas 10 a 20% dos pacientes que a gente trata com os esquemas quimioterápicos convencionais vão recair e 5 a 10% desses pacientes vão ter doença refratária primária. Então, para esses casos, a terapia padrão que existe, né, até, até agora, seria uma terapia de quimioterapia de resgate com um transplante autólogo, né? Esse tratamento, essa terapia padrão usada para pacientes recidivados refratários, ela cura um pouco mais de 50% dos pacientes. E quando em outros estudos se compara sobre a vida livre de progressão entre os pacientes que fizeram quimioterapia e depois transplante autólogo e aqueles que só fizeram quimioterapia, você vai ter uma sobrevida livre de progressão maior naqueles que fizeram quimioterapia mais transplante. E uma coisa que o artigo cita que é muito importante para que esses resultados sejam os melhores possíveis é que os pacientes estejam em resposta completa no PET antes de transplantar. Então, quanto mais próximo da resposta completa o paciente estiver, melhor vai ser o resultado dele pós-transplante autólogo. Na última década, mais ou menos, nós tivemos 3 novos agentes aprovados pelo FDA para o tratamento do linfoma de Hodgkin. Um deles é um conjugado anticorpo-droga anti-CD30, que é o brentuximab vedotina, que foi aprovado em 2011. E nós temos 2 que são inibidores de morte celular programada, que são os inibidores de PD-1, que são o nivolumab e o pembrolizumab. O nivolumab foi aprovado em 2016 e o pembrolizumab aprovado em 2017. Inicialmente, os estudos com essas medicações, eles foram feitos para uso em pacientes que tinham linfoma de Hodgkin clássico recidivado refratário que progrediam após transplante autólogo. E esses estudos, eles mostraram altas taxas de resposta e de remissão completa. Então, à medida que foi se vendo que essas medicações tinham resultados muito bons, foi se testando essas medicações também em outros cenários, como, por exemplo, o uso como manutenção pós-transplante, né? Que a gente tem, por exemplo, a ETERA, que é um estudo que mostra, né, melhora da sobrevida livre de progressão naqueles pacientes que usaram brentuximab pós-transplante autólogo, aqueles pacientes que tinham alto risco de recidiva e progressão, e teve uma melhora da sobrevida livre de progressão com o uso do Brentux. E hoje em dia tem muitos estudos, né, de fase 2, alguns até de fase 3, integrando o uso dessas medicações em primeira e segunda linha de tratamento. Por exemplo, aquele esquema que troca a bleomicina do ABVD pelo brentuximab, né, já foi aprovado pelo FDA também, para tratamento nos Estados Unidos. Então, cada vez mais esses novos agentes eles estão sendo incluídos tanto, né, no seu propósito inicial, que seria o uso para os pacientes recidivados refratários pós-transplante, como em outras situações também têm se mostrado muito úteis nesses cenários. Então, frente a toda essa revolução, do ponto de vista de surgimento de novas opções terapêuticas, o objetivo desse estudo foi avaliar como que os padrões de cuidado e os resultados dos pacientes mudaram ao longo desses 2 períodos, né? Então, eles quiseram avaliar como que tinha mudado o cenário para esses pacientes de linfoma de Hodgkin clássico pós-transplante autólogo entre eras. Então, eles dividiram entre 2 eras, os pacientes transplantados entre 2001 e 2010, que seria a era antiga, e os pacientes transplantados entre 2011 e 2020, que seria pós liberação das medicações, né, das outras medicações que a gente comentou agora, essas novas terapias, imunoterapias. Por que eles quiseram fazer isso? Para avaliar qual seria o impacto, né, do uso das novas terapias na era moderna, avaliar os fatores prognósticos tanto para a sobrevida livre de progressão como para a sobrevida global em ambas as eras
e para mostrar esse novo modelo prognóstico para a sobrevida livre de progressão pós-transplante autólogo na era moderna. Até que ponto isso mudou com o surgimento das imunoterapias e com outros desenvolvimentos na parte da saúde, né? Então, para isso, quais foram os métodos? Eles pegaram, né, os pacientes com linfoma de Hodgkin clássico recidivado refratário, que realizaram transplante autólogo no Stanford Hospital entre setembro de 2001 e dezembro de 2020, todos os pacientes usando o mesmo regime de condicionamento, que era o que eles usavam lá para o transplante, né, que é esse VCNU, GNBVC, e dividiram os pacientes, a coorte dos pacientes, em duas eras, que foi como eu tinha falado anteriormente, os pacientes transplantados entre 2001 e 2010 e os pacientes transplantados entre 2011 e 2020. Aqui vale só a informação, né, que eles excluíram aqueles pacientes com linfoma de Hodgkin da forma predominante linfocitário nodular, certo? Porque normalmente vão piores, né, esses pacientes. O prognóstico é bem pior do que o linfoma de Hodgkin clássico. Então, eles excluíram esses pacientes, certo? E quais foram os endpoints do estudo? Eles observaram a sobrevida global, a sobrevida livre de progressão, a incidência cumulativa de recaída e a mortalidade não recaída. O que eles consideravam essa mortalidade não recaída? Qualquer causa de morte que não tivesse a ver com, né, doença recaída, com progressão de doença. E eles pegaram esses endpoints e compararam entre as eras, né? Para a gente ter uma noção do que tinha mudado, se o surgimento de novas terapias afetou a sobrevida global, se afetou a sobrevida livre de progressão, entre outros aspectos. Então, aqui no resultado, eles tiveram 342 pacientes que foram submetidos a transplante autólogo, né, nesse período de 2001 a 2020. 159 pacientes tinham sido submetidos entre 2001 e 2010 e 183 pacientes entre 2011 e 2020. E aqui é uma tabelinha mostrando as características dos pacientes, né? Que eram bem parecidas, né? Ele coloca que a idade média de transplante foi por volta de 33 anos, né? Pacientes jovens, e que houve um P significativo nessa parte demográfica para uma tendência à diminuição da necessidade de transplante em pacientes brancos e aumento nos pacientes hispânicos, né? Foi uma coisa que eles encontraram que teve um P significativo. Em questão de histologia, né, eram muito parecidos entre os dois grupos, o tipo histológico do linfoma de Hodgkin, as características de doença inicial também bastante parecidas, a maioria dos pacientes já tinham estágios mais avançados, né, o que corrobora aquele fato de que normalmente os pacientes que evoluem, né, mal com a primeira terapia são pacientes que já tinham doença pior diagnóstico. Outra coisa que teve um P significativo foi o uso da terapia de primeira linha, né, que ele coloca. E com o passar do tempo, né, no grupo que foi transplantado entre 2001 e 2010, sempre foi o ABVD, né, o mais realizado, mas também se fazia esse outro protocolo, que se chama Stanford 5. Eu particularmente não conhecia, doutor Fernando pode até falar depois sobre ele. E aí foi aumentando mais o uso do ABVD mesmo, como primeira linha, com o passar dos anos, né? Então, na segunda década, você usou bem mais a BVD do que qualquer outra coisa. BACOP sempre usaram um pouco, né? Mas isso também foi outra coisa que teve diferença estatística. Em relação à resposta à primeira linha de terapia, né? A quantidade de pacientes que evoluíam com doença refratária primária ou que evoluíam com recaída antes de um ano ou recaída após um ano também não houve diferença entre os grupos. Esses fatores de risco do AETERA, né? A gente vai discutir um pouquinho mais na frente, que eles usaram também para avaliar os pacientes, que perceberam que era um fator prognóstico bem interessante, mas eu vou falar mais na frente. Também não teve diferença estatística entre os grupos. E outra coisa que teve diferença estatística foi essa questão do número de terapias de resgate antes do transplante autólogo, né? Que o grupo de 2011 a 2020 fez uso de mais terapias de resgate, né? Mas algo que a gente vai discutir que não foi visto no trabalho que isso tenha afetado, né? Tenha feito que, por exemplo, os pacientes que usaram mais terapias antes de ir para o transplante tenham tido um resultado pior. Aqui é o último regime que os pacientes usaram antes de ir para o transplante, então um P também significativo, a gente vê que o uso das novas terapias aumentou exponencialmente, né? Obviamente aqui em 2001 a 2010
a maioria das medicações não era disponível, então os pacientes usavam provavelmente estudos clínicos, né? Então você não tem nenhum paciente usando. E na próxima era, muitos pacientes usando eles como regimes antes do transplante. E também o status de remissão antes do transplante, que também foi bastante diferente entre os grupos, e a gente sabe que isso, né, interfere na qualidade da sobrevida pós-transplante. Aqui, em relação ao uso dos novos agentes de radioterapia e de transplante halogênico, né? Algo que a gente já esperava, né? Que o uso dos novos agentes, tanto brentuximab quanto inibidores de PD-1, aumentou muito, né? No grupo de 2011 a 2020. E uma coisa interessante também foi que o uso de radioterapia diminuiu muito na segunda era. A gente pode ver aqui que todos os pesos são significativos para esse grupo, né? Então, radioterapia recebida em qualquer momento do tratamento, 73% dos pacientes no grupo de 2001 a 2010 fizeram radioterapia em algum momento, versus 32% no grupo de 2011 a 2020. Antes do transplante também menos, né? Em todas as situações foi menos, como consolidação bem menos, né? Isso também talvez reflita a questão das novas medicações. Então, 15% em consolidação usaram radioterapia no grupo da antiga era, e só 5% no grupo da nova era. O que não teve muita diferença foi a necessidade de transplante halogênico. Então, para alguns pacientes que tiveram, né, progressão após transplante autólogo, alguns precisaram de transplante halogênico e também não houve diferença entre os grupos nesse estudo. Em relação à sobrevida, recaída e NRM, que é a mortalidade não relacionada à recaída, né? Aqui é interessante, os gráficos mostraram, eu vou colocar maiorzinho, pronto, aqui. Esse é o gráfico de sobrevida global, comparando as eras, né? A antiga era e a nova era. Então, a gente vê a antiga era em vermelho, a nova era em azul. E a gente vê que progressão, né, sobrevida geral ao longo dos anos após transplante foi melhor para o grupo, né, da nova era, com um P significativo, certo? Então, isso foi uma coisa que o estudo viu, que a sobrevida geral melhorou para esse grupo da nova era, né? Mas nos outros, por exemplo, sobrevida livre de progressão, apesar de o gráfico mostrar uma tendência à melhora para o grupo, né, da nova era, o P não foi significativo. Então, o que eles conseguiram perceber no estudo foi que a sobrevida em geral foi melhor para o grupo da nova era, né, após o início dos agentes, mas que no estudo deles, na sobrevida livre de progressão, o P não foi significativo, apesar de haver uma tendência de melhora para o grupo da nova era. A mesma coisa para a taxa de recaída, também não teve um P significativo, mostrou só uma tendência de redução da recaída para esse grupo. E a recaída livre de progressão, que ele comenta que também não foi estatisticamente diferente, mas que a gente consegue ver aqui que ao longo do tempo, né, você vai, por exemplo, aqui no início, você está muito próximo uma curva da outra, né? E a partir do segundo ano, você tem também uma separação maior entre as curvas. Então, mostrando uma tendência de melhora da sobrevida, melhora da mortalidade não relacionada à recaída no grupo da nova era. E a gente vai discutir um pouquinho mais na frente por que eles acreditam que essa tendência aconteceu. E agora, em relação à sobrevida após progressão, o que eles fizeram? Alguns pacientes, né, progrediam, então, além daquela relação de sobrevida livre de progressão para avaliar ao longo do tempo, eles também avaliaram, e nos pacientes que progridem doença, né, com o surgimento dessas novas eras, dessas novas medicações na era moderna, será que isso afeta a sobrevida pós-progressão? Aqui ele mostra, né, entre o grupo de 2001 e 2010 e o grupo de 2011 e 2020, o P não foi significativo, mas tem uma tendência, né, maior também de melhora da sobrevida pós-progressão no grupo de pacientes da nova era. Aqui a sobrevida com transplante halogênico para aqueles pacientes, né, que precisavam de transplante halogênico porque tiveram recaída pós-transplante autólogo e não conseguiram, né, controlar com alguma outra coisa. Também muito parecida entre as curvas, né, a sobrevida após transplante.
Mas o que é interessante é que, se fosse sem transplante alogênico, o grupo da nova era vai bem melhor. Se você comparar aqueles pacientes que não fizeram transplante alogênico após recaída pós-transplante autólogo, quando os dois foram para o transplante, né, tanto da antiga era como da nova era, foi muito parecida a sobrevida pós-progressão. Mas quando não foram, né, para transplante, a sobrevida pós-progressão diferiu muito entre o grupo da antiga era e da nova era, né? Ou seja, isso aqui indica para a gente que na nova era existem estratégias, né, de tratamento de recaída pós-transplante autólogo melhores do que o que existia na antiga era. Aqui ele só traz uma tabelinha comentando sobre as causas de óbito, né, e as toxicidades relacionadas à terapia. Muitos pacientes que fizeram... perdão, faltou a palavra. Muitos pacientes que fizeram transplante, alguns pacientes que fizeram transplante, né, tiveram pneumonite, alguns tiveram SMD ou leucemias, né, segundas neoplasias relacionadas ao transplante e à exposição à quimioterapia, e VOD, mas foi uma porcentagem relativamente pequena de pacientes, né, que desenvolveu essas complicações. A maior parte das complicações e causas de morte foram progressão de doença, né, foi a principal. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, progressão de doença foi a principal, e depois causas relacionadas, causas clínicas, né, infecção ou sepse, doença cardiovascular, foram as causas principais de óbito. Aqui é outra parte interessante, que eles avaliaram os fatores prognósticos para sobrevida livre de progressão e para sobrevida global, né? Então, 4 coisas que eles perceberam que tinham bastante influência, né, na sobrevida livre de progressão. Uma delas era o intervalo livre de doença inicial. Então, por exemplo, aqueles pacientes que tinham uma primeira remissão completa maior do que 1 ano, né? Eles vão bem melhor. Isso é para todos os grupos, certo? Independente, né? Eles vão bem melhor do que os pacientes que tiveram uma remissão completa inicial menor do que 1 ano, que também vão superiormente melhor do que aqueles pacientes que são refratários primários, né? Isso aqui a gente vê nesse primeiro gráfico aqui da esquerda superior, aqui. Um outro fator também que teve muita relação foi o status de remissão pré-transplante, né? Então, a gente vê aqui que os pacientes que estavam em resposta completa foram bem melhor, né? Tiveram uma sobrevida bem maior, livre de progressão ao longo do tempo, do que o grupo que teve resposta parcial ou o grupo que estava com doença estável ou doença progressiva. Também com peso significativo. Uma outra coisa que eu tinha comentado mais anteriormente é essa questão dos fatores de risco do Aethera, né? Quando foi feito o estudo do Aethera, eles definiram alguns fatores de risco, que no caso seriam 3. Um deles era surgimento de doença extranodal na hora da recaída. Eu acho que eu até anotei aqui, porque eu não estou lembrando de cabeça. Deixa eu passar aqui. Aqui. Quando o paciente tem doença refratária primária, duração da primeira remissão completa menor do que 1 ano e doença extranodal na recaída. Esses eram os 3 fatores de risco do Aethera. Então, eles viram que os pacientes, quanto mais fatores de risco do Aethera esses pacientes tinham, pior eles iam, né? A sobrevida livre de progressão ao longo do tempo era bem pior. Então, aqui, né, na curvinha, o verde é quando não tinha nenhum desses fatores de risco, o azul quando tinha um desses fatores, o vermelho com 2 desses fatores e o roxinho com 3 desses fatores. Então, a gente vê que eles foram bem pior realmente. Que corrobora os outros gráficos, né? Porque são muitos os critérios da Aethera, esses fatores de risco, são coisas que eles viram que realmente afetavam, como, por exemplo, o intervalo livre de progressão. E a última curva aqui que ele traz é a sobrevida livre de progressão comparando o último regime que o paciente usou antes do transplante, né? Então, o que eles viram foi um P bastante significativo, com a maior diferença entre o grupo que usou platina como último regime de resgate antes do transplante e o grupo que usou inibidores de PD-1, que o inibidor de PD-1 vai bem melhor do que aqueles pacientes que usaram platina. Foi o P mais significativo
entre esses dois grupos, né? E outras coisas que eles avaliaram em relação, por exemplo, pegaram agora só os pacientes da nova era e viram quais eram os fatores prognósticos para a sobrevida livre de progressão e sobrevida geral. Então, o que eles viram, né, com peso significativo, que idade maior ou igual a 45 anos é um fator de risco maior, um fator prognóstico pior para a sobrevida livre de progressão e global. Doença refratária, né, comparativamente à doença recaída, também é pior. Pacientes que não estavam em resposta completa, quando fizeram o transplante, também tem um maior risco. E os pacientes que usaram inibidores de PD-1 antes do transplante tiveram um fator protetor, né? A gente vê aqui que o hazard ratio é menor, né? Então, também com peso significativo. Então, foi um melhor fator prognóstico para a sobrevida livre de progressão usar um anti-PD-1 antes do transplante. Então, agora aqui na discussão, né, depois a gente ver esses dados, a gente percebe que o cenário de tratamento do linfoma de Hodgkin clássico recidivado refratário evoluiu de forma significativa na última década e que hoje em dia a gente tem múltiplas opções de terapias de resgate pré-transplante e de manutenção pós, né? Isso com certeza influenciou nos números que a gente viu nos resultados. Então, esse artigo ele traz uma nova referência de resultados para os pacientes com Hodgkin clássico recidivário refratário pós-transplante na era moderna. A gente teve resultados muito bons, como, por exemplo, sobrevida livre de progressão em 4 anos nesse estudo, por volta de 73%, e sobrevida global em 4 anos, por volta de 89%. Então, foi vista uma melhora significativa na sobrevida geral após transplante, isso usando o mesmo regime de condicionamento ao longo da última década, ou seja, comparando as 2 décadas, usou-se o mesmo regime de condicionamento e os pacientes da nova era tiveram uma sobrevida melhor, né, significativamente melhor do que os da antiga era. E o artigo comenta que os fatores responsáveis por isso são os regimes de resgate mais efetivos, particularmente aqueles que incluem imunoterapia. Por quê? Porque você vai conseguir um melhor controle de doença pré-transplante autólogo. E como a gente viu no começo, um controle de doença adequado pré-transplante é um dos maiores fatores prognósticos para você ter um bom resultado pós-transplante. Além disso, a gente vai ter terapias mais efetivas para recaída pós-transplante autólogo, né? Que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, hoje em dia, você pode usar, né, as imunoterapias, outros esquemas que incluem quimioterapia com imunoterapia, como opções para recaída pós-transplante. E uma outra coisa também foi essa questão da tendência a uma menor mortalidade não relacionada à recaída após 2 anos de transplante. Isso pode também se relacionar com o fato da melhora dos cuidados de suporte, além da questão das terapias. Então, esse estudo ele foi concordante com outros estudos que mostraram excelentes resultados com esquemas de resgate pré-transplante baseados em imunoterapia, né? Ele dá uma atenção especial para os inibidores de PD-1, os anti-PD-1, porque ele comenta que um estudo recente mostrou, né, sugeriu que, os anti-PD-1 eles sensibilizam os pacientes com linfoma de Hodgkin clássico a uma quimioterapia citotóxica subsequente. Então, isso é muito interessante, porque aumenta ainda mais, reforça ainda mais a importância de usar um anti-PD-1 antes do transplante, porque a gente sabe que o transplante autólogo, o paciente precisa ser quimiosensível para responder, né? Então, se você tem uma medicação que você consegue sensibilizar as células, né, do linfoma de Hodgkin para uma quimioterapia citotóxica subsequente, é muito interessante usá-la antes do transplante. E nesse estudo, né, foi visto que a sobrevida livre de progressão em 4 anos quando se fazia, né? Quando a última terapia antes do transplante tinha sido com imunoterapia ou com QT baseado em platina, tinha uma diferença significativa, como a gente viu nos gráficos, né? 91% dos pacientes que usaram imunoterapia, especificamente anti-PD-1, tinham uma sobrevida tinham sobrevida livre de progressão em 4 anos, versus só 66% daquele grupo que usou uma quimioterapia baseada em platina, por exemplo, antes do transplante. Então, historicamente, a gente sabe que os pacientes que recaem pós-transplante, eles vão ter resultados ruins, com uma sobrevida média em torno de 25 meses. E dentro desse grupo, especialmente aqueles pacientes que recaíram antes de 1 ano, né, ou até 1 ano do transplante. Na última década, a gente tem visto o aumento da sobrevida pós-progressão, né, nesses pacientes. Então, aqui no estudo, ele mostrou, por exemplo, de 43% para 71%.
E isso, com certeza, tem a ver com o uso das novas terapias, porque a gente vê pacientes atingindo respostas completas duradouras com o brentuximab, com o anti-PD-1 e ou transplante halogênico. Uma coisa que o artigo comenta é que o uso de esquemas não mielablativos, né, esquemas de intensidade reduzida, eles podem ser benéficos nesse subgrupo de pacientes para ajudar a manter uma resposta completa após transplante halogênico. E uma coisa que a gente até tinha discutido num outro estudo, num outro artigo que eu acho que eu apresentei mês passado, que era essa questão do uso de anti-PD1 em relação com GVHD, né? Que tem alguns estudos que mostram que o uso dos anti-PD1 pode aumentar o risco de GVHD. Mas o que eles têm visto é que tem algumas coisas que você pode fazer para mitigar esse risco aumentado de GVHD. Uma delas sendo a ciclofosfamida pós-transplante, que a gente tinha visto nesse artigo anterior. E uma outra coisa seria isso que eles chamam de washout, que é você dar um intervalo entre o uso do inibidor de PD1 e o transplante halogênico. Então, eles recomendam aí 6 semanas de washout para você diminuir esse risco de GVHD associado ao uso de anti-PD1. Outra coisa que está sendo vista também é a maior taxa de síndrome de enxertia naqueles pacientes que usam o anti-PD1 antes do transplante autólogo. Aí o que ele comenta, nesse estudo específico, né, que a gente está vendo, não foi visto um aumento de síndrome de enxertia nesses pacientes, mas que é algo que tem sido reportado em outros estudos e que os clínicos, né, os hematologistas que acompanham esses pacientes transplantadores devem estar atentos para iniciar corticoide e prestar atenção nesse fator, porque existe esse relato em alguns estudos de que tem essa maior correlação. Outra coisa também que foi observada, como eu mencionei anteriormente, foi essa tendência a menores taxas de mortalidade não recidiva, né, após 2 anos de transplante na nova era. E ele comenta que isso pode ser tanto por conta de mudanças, né, nos protocolos de quimioterapia e radioterapia, menor uso de radioterapia, como também pelo melhor cuidado de suporte, ou seja, pacientes que têm um melhor cuidado quando infectam, né, quando tem outras coisas, vão ter um suporte maior, mais bem dado, vamos dizer assim, pela própria tecnologia e desenvolvimento, e talvez vão melhor por conta disso. Mas que essa questão é algo que tem que ser feito um follow-up mais longo para confirmar isso, porque a gente não sabe também outras toxicidades tardias, por exemplo, das novas terapias, né? Então a gente não sabe como isso vai ser em 5 anos, né? Tem que fazer um estudo mais longo, um follow-up mais longo para poder observar aí melhor essa diferença, essa tendência. Em relação aos fatores prognósticos, né, como a gente comentou, a sobrevida livre de progressão pós-transplante autólogo é inferior para aqueles pacientes maiores do que 45 anos, que têm doença refratária primária ou que têm ausência de resposta completa metabólica antes do transplante. Essa questão do número de terapias e a sobrevida livre de progressão, ela foi relevante apenas na era antiga. Na nova era, ou seja, na era antiga, quanto mais terapias o paciente tinha feito antes de transplantar, pior ele ia, né? Isso na era antiga. Mas na era nova, a quantidade de terapias pré-transplante não afetou o resultado pós-transplante. Isso ele coloca que provavelmente por conta dos outros mecanismos de ação, terapias mais, como é que se diz? Mais úteis e que funcionam melhor para transplante, né? Então, por isso não houve essa correlação na nova era. E outra coisa, né, que eles viram que tinha um fator prognóstico bem forte, era essa questão dos fatores de risco do hetero na sobrevida livre de progressão. Então, quanto mais fatores de risco o hetero paciente tem, pior o seu prognóstico. Lembrando que os fatores de risco da hetero são 3, que é doença refratária primária, duração da primeira resposta completa menor do que 1 ano, e doença extranodal na recaída. Então, como conclusões, o estudo demonstra, né, que realmente, com o passar dos anos, você teve melhores resultados para o linfoma de Hodgkin clássico recidivado refratário após transplante. E isso, em muita parte, assim, muito fortemente por conta do uso de imunoterapias, né? E, em especial, os anti-PD1 pré-transplante. Talvez por conta dessa questão que o artigo traz, né, que outros artigos comentam esse mecanismo de sensibilização das células da doença à quimioterapia. Então, você tem aí muitos resultados muito bons. Ele traz, né, um destaque especial para o anti-PD1, mas lembrando que os outros também têm resultados muito bons, né? O uso do brentuximab, o esquemas quimioterapia junto com imunoterapia. Mas é isso, o que eles conseguiram concluir é que hoje em dia realmente é bem melhor, né? Você ter
um linfoma de Hodgkin recidivado refratário, você vai bem melhor pós-transplante do que se iria há 10 anos atrás. E é isso. Obrigada a todos pela atenção. Abro aí para as discussões. Obrigado, Lara, pela apresentação, foi ótima, bem excelente. Eu fiquei com uma dúvida, Lara, nos critérios de exclusão do estudo, você disse inicialmente que eles excluíram os indivíduos com linfoma nodular de predominância linfocitária. Qual foi a razão que eles excluíram? Professor, no estudo, ele não comenta qual foi a razão, ele só fala que foram excluídos esses pacientes. Eu acredito porque talvez tenha um perfil prognóstico diferente, normalmente pior, né? Acho que foi por Uhum, isso, mas ele não descreve isso no artigo. Ele só coloca que foram excluídos. tá. Não, uma curiosidade mesmo. Eu acho que é muito importante aí, né, essa comparação entre dois períodos, um período em que a gente tinha acesso a, não se tinha acesso a tratamento com drogas imunoterápicos, né, podemos chamar assim, com esse perfil. E você fez um comentário que sobre o Stanford 5 e o BACOP, né? A gente chegou até a usar, eu vi que a ACI está aqui. Bom dia, ACI. Bom, ACI, doutora Helena. Muito bom ter vocês aqui. Que a gente chegou até a usar no passado, alguns anos atrás, o Stanford 5. Ele é um protocolo, como o nome está dizendo, né, da Universidade de Stanford, e ele usa procarbazina, né? E é uma droga que a gente tinha no passado, quando a gente fazia MOP, mas deixamos de ter. E era uma alternativa, né, de tratamento. Havia uma compreensão aí de que os linfomas de Hodgkin mais agressivos, a gente poderia fazer já um tratamento mais agressivo, que não com a BVD, com mais drogas. Então, a gente utilizou, mas para nós não funcionou muito em função, primeiro, do acesso, que a gente deixou de ter a procarbazina, e aumentando um pouco a toxicidade dentro do contexto que para nós é muito ruim, por uma série de questões estruturais mesmo. O BACOP é um protocolo alemão, né? E esse também, inclusive, tem ele escalonado, com possibilidade de você usar doses mais altas, e que, na verdade, para nós também não agregou muita diferença, e nós optamos mesmo por ficar por ABVD, com a ABVD, como a maioria dos centros, né? E aí, uma coisa que você colocou, que é a história da aprofundar a resposta, né, com novas drogas, faz a diferença, né, em termos de tratamento, principalmente na questão do resgate, né? E isso é uma coisa que a gente tem visto no nosso serviço. A gente tem mais de 100 pacientes transplantados com Hodgkin, e os doentes que vão em remissão completa, eles têm uma melhor resposta, né? Uma sobrevida livre de progressão e uma sobrevida global melhor. Claramente, isso a gente tem, quando a gente tem olhado as curvas de sobrevida, do que, por exemplo, os que vão em remissão parcial. É uma coisa importante aí para os estudantes e que estão aqui conosco, a quimiosensibilidade na definição e na indicação do transplante, ela é fundamental, né? Então, se esse indivíduo não tem uma resposta à quimioterapia, ou mesmo a tratamentos como brentuximab ou inibidores de checkpoint, como a Lara citou, nivolumab, pembrolizumab, e ele não tem como ir para um transplante. Você transplantar um indivíduo que não responde a esses tratamentos não é um bom caminho. A tendência é que ele não tenha uma boa resposta. Entretanto, o acesso a essas novas drogas mudou um pouco isso, né? Porque você tira doentes que não tinham resposta nenhuma para pacientes que passam a ter algum grau de resposta e eventualmente até a remissão completa, melhorando a possibilidade do transplante autólogo. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que esses regimes, né, de resgate com quimioterapia, e o que a gente utiliza aqui é o ICE, é um regime baseado em derivados de platino, né? Então, no caso, a gente usa a carboplatina no ICE, e
é o que a gente faz rotineiramente porque é o que nós temos acesso, né? Então, a gente costuma, o nosso protocolo, a gente costuma fazer o ABVD, reavalia esse indivíduo, se ele responde ok, se ele não responde, ele é resgatado com esse protocolo, que pode ser, a gente usa o ICE, pode ser o DAP, não é o que a gente utiliza rotineiramente, até por uma questão de manejo mesmo, e na sequência, se esse indivíduo tem uma remissão completa ou parcial, ele vai para o transplante autólogo. E o que eu acho bem curioso é que, a despeito dessas novas drogas, né, que tem estudos, inclusive, propondo que você faça uma combinação de drogas, inclusive, não, dentro desse algoritmo de tratamento, né, você não, o transplante autólogo ele não deixou de ficar como uma opção atual. Então, ainda não se, aparentemente, não se substituiu isso, né? Então, de alguma maneira, isso para nós é bom porque a gente tem acesso ao transplante autólogo, né? E uma outra coisa que eu acho que é bem interessante é que quando você tem recaída pós-autólogo e você resgata esse indivíduo, e você colocou muito bem que há sempre a opção do transplante halogênico, mas que alguns doentes não vão para o transplante halogênico, ou porque não querem, ou porque não podem, né? Existem várias situações. E aí você falou muito bem da maneira como a gente conduz aí esses indivíduos antes do transplante halogênico, né? Então, se eles usaram um inibidor de checkpoint, eles têm uma chance maior de ter doença do enxerto contra o hospedeiro, e aí, independente desse transplante ser um transplante haploidêntico, você tem algumas características do halogênico que são muito importantes, dentre elas o quê? O condicionamento de intensidade reduzida, e a utilização da ciclofosfamida pós-transplante como uma opção de aumentar essa imunossupressão para eu ter menos doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, isso é algo que a gente precisa estar atento, né? E a gente fica muito satisfeito com a possibilidade, né, de resgatar esses doentes. Então, isso é algo que fica sempre como uma opção, né? Mas eram esses meus comentários. Na verdade, eu queria ouvir a doutora Helena e a Assi. Queria que vocês pudessem falar. Não sei quem quer falar primeiro. Eu queria que a Assi falasse primeiro. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Parabenizar a Lara, excelente apresentação. E eu queria só pontuar duas coisas que eu achei importante, que inclusive linka com aquela outra excelente apresentação do Hércules sobre os conhecimentos, que já se sabia de muito tempo que a quantidade de células RS dentro do tumor, dentro do gânglio, mais especificamente, era muito pequena e que um grande número de células estavam ali fazendo aquele, vamos dizer, aquele microambiente tumoral. O que não se sabia, e foi com esse conhecimento da biologia que passou-se a investir, e aí agora já está na colheita desses resultados, é que aquelas células que estavam ao redor, elas não eram só, como eles chamam, bystander, né? Eles não estavam ali só como espectadores passivos. Eles estavam, sim, atuantes disfuncionais. E essa disfunção era, vamos dizer, orquestrada pela célula RS. Esse conhecimento mudou a forma de pensar o tratamento, né? Então, assim, o brentuximab e os anti-PD1, nivolumab e pembrolizumab, pelo menos os que são mais bem estudados, tem outros, mas os que são mais bem estudados realmente estão mudando com essa capacidade de modificar essa maestria
de escape imune, né? Que é essa maestria de reeducar o microambiente tumoral em benefício próprio, que a célula RS faz. Né? E com o uso, principalmente do anti-PD1, isso modifica e torna ou volta a deixar a célula, o linfoma, quimiosensível. Eu acho que isso é muito bacana, assim, é um divisor de águas, né? E a gente está vendo esses resultados. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é muito importante, eu comentei isso da outra vez, mas a Lara novamente repetiu, porque o estudo mostra, né, na comparação dos dois grupos, tratamento mais antigo e tratamento mais atual, é a redução, a tendência clara de redução da radioterapia. Né? A gente já sabia que, por exemplo, nós participamos, a doutora Helena pode falar um pouquinho, daquele EBVM-MP-ETOP, que era um grupo cooperativo de tratamento. E ele utilizava muita radioterapia, mas é porque era o conhecimento da época, era, vamos dizer, a temática da época. O tempo mostrou que, no quesito radioterapia, no linfoma de Hodgkin, menos é mais, é melhor. Né? Então, uma mudança do campo estendido, que era esse protocolo que nós fizemos parte como serviço, que era campo estendido, então era manto e Y invertido, com associação do campo esplênico. Aí foi para campo envolvido, e agora a tendência, ou pelo menos, vamos dizer, aqui a gente não faz, mas o nódo envolvido, né? Tentar reduzir ao máximo para evitar o segundo vilão, que é a segunda neoplasia. Esses dois pontos são os pontos que eu gostaria de comentar, os dois principais, né? Obrigado, Assi. Helena? Eu estou quase impossibilitada. Primeiro, estou impossibilitada de aparecer a cara aqui, né? Porque está muito feia. Pós-cirurgia dos 2 olhos, assim. Bom, mas está tudo bem. Pois boa recuperação. Eu estou precisando dessa boa recuperação. Mas, assim, ó, essa questão da radioterapia, e eu estou no celular, e o meu celular endoidou, Fernando, porque vocês falam e eu escuto tudo em inglês. Muito bem. Não há de ser nada. A voz da Assi foi toda traduzida, maravilha. Ó, então é o seguinte, essa questão da radioterapia e daquele esquema que se fez do EBV-ETOP, EBVM-ETOP, não era assim? Era uma radioterapia. Era uma radioterapia incrível, mas nós também temos que lembrar que nós tivemos uma época em que, em certos momentos, a gente só tinha radioterapia, não tinha nem químio. Tem muitos doentes dos nossos antigos que fez só radioterapia. Mas tudo bem, o tempo mudou e muito bonito tudo que a Lara falou. Parabéns, Lara, eu adoro ouvir essas crianças aí. Agora eu queria fazer uma pergunta. Viu, Fernando e Assi? Uhum. A segunda neoplasia pós-transplante, pelo que eu escutei a Lara falar, e eu já li antes, ela é mais precoce do que quando é uma segunda neoplasia só pós-quimioterapia do Hodgkin. Porque eu acho assim, a gente tinha o quê? 8 anos de mínimo, 10 anos, 20 anos para o paciente desenvolver uma segunda neo. E agora, olha, nós temos o quê? 10 anos de transplante. E já tem referência à segunda neoplasia. Isso é mais precoce, essa segunda. Às vezes a minha dúvida é se essa segunda neoplasia ela não ia acontecer independente do transplante, só pelo primeiro tratamento.
Na verdade, doutora Helena, eu assim, tenho conhecimento de pouco, não me lembro agora, para ser muito sincero, de nenhum caso de neoplasia pós-transplante autólogo, não, né? De segunda neo, né? O que a gente tem aí com o transplante que o Malara até colocou, acima de 50% de resposta, nosso último levantamento, que eu acho que foi 2018, 2019, se não me engano é isso, até 2018, 2019, é em torno de 63% de resposta com transplante autólogo em 2 anos. E eu não tenho, a gente inclusive a própria Lara quem vai fazer isso, né, agora, vai atualizar esses dados, até Ai, que bom. 2022, ela já deu entrada aí no Conselho de Ética e na plataforma Brasil. E assim, eu pessoalmente desconheço pós-autólogo um número maior de segunda anel do que após a quimio e rádio tradicional da gente. Não é uma coisa que eu... Não, eu não diria maior, eu diria mais precoce. Não, precocidade, na verdade, aquela coisa de que a gente esperava, segunda anel é em torno de 5 a 10 anos depois. Mudou muito, né? Hoje mudou completamente, acho que não só para o Hodgkin, mas para as outras doenças. A gente tem visto segunda neoplasia, que na verdade o que a gente tem visto é a doença linfoproliferativa pós-transplante que pode ocorrer, e aí no caso é mais alogênico, né? E pode ocorrer no caso da medula, e mais frequente no transplante de órgãos sólidos. Isso a gente está vendo, assim, todo mês tem 2 casos, no pós-transplante de renal, transplante de fígado, que é o que a gente tem mais aqui no nosso meio, né, o pâncreas-rim. Então, isso a gente tem visto e é extremamente, isso tem, principalmente porque esses doentes têm usado, no caso do transplante renal, eles têm usado muito a ATG, né? Globulina antilinfócito, todos eles usam, né? Os painéis são muito sensibilizados, eles usam tudo, então é um negócio assim, galopante. A gente está muito preocupado porque isso sim encurtou o tempo, mas eu acho que faz até um sentido. Quanto mais agressivos esses tratamentos, mais essas segunda neoplasias acabam vindo mais precoces, né? Mas acho que a Si pediu a palavra, estou passando a palavra para ela, doutora Helena. Diga assim. Queria só fazer uma pontuação, doutora Helena. Assim, historicamente, a radioterapia veio primeiro, né? Então, era natural que ela tivesse um poder e uma concentração de utilização muito forte, né? Ela foi estudada primeiro, e depois, só em 1960, que começaram os esquemas de poliquimioterapia, né? Então, agora, o nosso conhecimento ele vai mudando à medida que os estudos vão... que o conhecimento da biologia da doença aumenta e que os estudos vão ocorrendo. Então, atualmente, existe essa tendência, né? Se o paciente tem uma biologia pior, é melhor irradiar menos, porque ele é um candidato maior a precisar de uma segunda abordagem. E ele irá pior se tiver mais irradiado. E o paciente que tem doença muito precoce, a tentativa é de irradiar campo envolvido, agora ainda para nós, ou nódo envolvido nos locais que fazem, mas com uma fração de radioterapia menor, um quantitativo total, melhor dizendo. Né? E a segunda coisa, que só o segundo ponto, era que nesse trabalho, né, se mostra uma melhoria que a gente realmente enxerga isso, né? Porque, de primeiro, o doente recidivado refratário tinha, sim, uma sobrevida muito curta, e os que iam muito mal não se tinha o que fazer.
Tá certo. É. E Acho que nossa segunda neoplasia, assim, todos fizeram radioterapia. Até onde Pois eu é. estudo, todos Pois é. fizeram radioterapia. Eu ainda hoje, assim, eu ainda encaminho, após tratamento de Hodgkin, em primeira linha, eu ainda faço radioterapia naqueles que têm doença Book. Eu ainda faço. Tá? Eu ainda encaminho porque não tem jeito, assim, a nossa realidade é uma realidade muito adversa, né? Esses doentes chegam com doença muito avançada, né? Então, é completamente diferente do que está no livro, né? Daquele doente com estágio inicial e que você, estágio 1, 2, que você faz ali quimioterapia. Agora, sabe uma coisa que é mais uma reflexão e para a gente guardar dessa belíssima apresentação da Lara e discussão? Eu acho que a gente vive uma revolução, né, no tratamento. Daqui a alguns anos a gente vai estar aí ouvindo talvez o que essa combinação de drogas pode ter feito, porque tem estudos com anti-CD30 associado a pembrolizumab, né, ou mesmo até 3 drogas, né, e isso talvez vá mudar um pouco, né, com o passar dos anos. A grande dificuldade disso tudo é acesso, né, então acesso a drogas caras, quem financia isso, quem paga isso. Ainda hoje a gente tem dificuldade na manutenção, né? Então, nós transplantamos os indivíduos com Hodgkin, não conseguimos fazer manutenção baseado no Aitera, exceto quando a gente judicializa. Diga assim, por favor, você fez um comentário. É a mesma coisa que você começou a falar. É a imunoterapia associada à química em primeira linha, né? Tanto com o brentuximab como com os anti-PD1s. Assim, isso a gente está escutando muito, mas não é realidade para a gente, por conta do acesso. Exatamente. E mesmo aonde é realidade, é isso que para mim é a mensagem final dessa história. O autotransplante, ele ainda tem seu papel, ou seja, o que é o standard of care do tratamento do Hodgkin recidivado refratário? É um protocolo de resgate, seja ele qual for, que você esteja acostumado a fazer, né? Como a gente comentou, ICE, DAP, alguns já fazem baseado em gencitabina, e a consolidação com o autotransplante. Então, isso é o tratamento padrão, né? Isso não mudou nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem na Europa, né? Nos grandes centros. Então, de todo modo, eu não fico tão triste, porque, graças a Deus, a gente tem um bom transplante no nosso serviço, né? Então, pelo SUS, o indivíduo tem acesso a isso. Isso me conforta, sabe? Eu acho que, de alguma forma, isso me conforta. Era isso que eu queria comentar. A gente está chegando ao final. Eu queria que a doutora Helena concluísse, por toda a sua importância, né, que a gente sabe, os alunos distantes talvez não saibam. Diga, doutora Helena. Assim, é tanta coisa nova e tanta coisa bonita que a minha dúvida, eu digo, olha, eu quero voltar para o serviço para ficar do lado da CI, para eu me atualizar. Mas eu estou achando que eu tenho que voltar para ser residente, junto com a Lara aí, sabe? Tu me ajuda, Lara, pelo amor de Deus. Ai, doutora. É muita coisa nova e bonita assim. Vamos em frente, vamos em frente. Pessoal, Muito uma boa obrigada. semana. Próximo mês, só um aviso a todos. Nós discutiremos, será um mês dedicado à atualização do tratamento de mieloma múltiplo e amiloidose. Então, não percam. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Lara. Foi ótimo. Tchau, professor. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia.